Oi, eu sou Marina, da Sociedade V, e hoje nós vamos conversar sobre o 1984. Ele é o livro desse mês do Clube do Fim dos Tempos, que é o nosso clube de leitura de distopias que a gente faz em parceria com o Chá de Prosa. Então, um mês o vídeo sai aqui, outro mês o vídeo sai lá. E esse mês a gente ficou com 1984, então essa resenha tá saindo aqui. Bom, eu já queria falar que eu não tenho pretensão nenhuma dessa ser qualquer tipo de resenha definitiva sobre 1984. 1984 é um livro que já foi muito resenhado, que já foi muito falado, que tem, enfim, matérias comparando 1984 com os dias atuais, tem de tudo. Então, vamos fazer uma conversa sobre 1984, basicamente. Então, 1984 vai contar a história do Winston Smith. Ele vive nessa sociedade que é controlada completamente pelo Estado. É uma sociedade em que, depois de uma grande guerra, ela foi dividida, o mundo foi dividido em três estados, em três grandes estados, que são a Eurásia, a Lestônia e a Oceânia. E o Winston, ele mora na Oceânia, que ele mora em Londres, né? E Londres faz parte da Oceânia. E essa sociedade em que o Winston está inserido, ela é dividida em três classes, basicamente. A classe de quem está no alto partido, a classe mediana, de quem ainda é do partido, mas que não é tão importante assim, e os proletas, que são a maioria da população. E o Winston, ele faz parte da classe mediana. Essa sociedade é dividida em 4 ministérios. Então a gente tem o Ministério do Amor, o Ministério da Paz, o Ministério da Pujança e o Ministério da Verdade. O Ministério do Amor é para manter a lei e a ordem. O da Pujança vai cuidar basicamente sobre o alimento, no caso a escassez de alimento. O Ministério da Paz vai cuidar sobre a guerra, porque nessa sociedade esses três superestados eles vivem numa guerra constante. E o Ministério da Verdade, ele basicamente vai alterar documentos e para encaixá-los na verdade atual, digamos assim, no contexto político atual. Então, Winston, ele tá inserido nessa sociedade super vigilante. A gente tem a figura do grande irmão, que enfim, que é uma figura que até a gente obviamente sabe que esse foi um livro que é uma crítica ao stalinismo. Então o grande irmão, ele é uma figura que parece muito com o Stalin, e até a maneira com que o George Orwell, ele descreve a figura do grande irmão, a gente pensa logo nos cartazes de Stalin da União Soviética. Então assim, isso é bem característico. E outra coisa também bem característica é quando ele descreve o Goldstein, que seria o inimigo principal do Socing, que é o socialismo inglês, é o partido deles, que se chama Socing, que é essa junção de socialismo com o inglês. E até o Goldstein, que seria esse inimigo principal das ideias do Socing, ele é o Trotsky, né? Assim, a história dele com o grande irmão é muito parecida com a do Trotsky e do Stalin. Depois eu fui até pesquisar e eu vi que realmente as pessoas associam a história, a figura do Goldstein ao Trotsky, o que é realmente muito claro dentro do livro. Eu não vou ficar segurando o livro porque, enfim, haja braço, mas eu queria dizer que 1984 foi uma leitura muito fácil, assim, muito gostosa de ler. Ele é um livro que, obviamente, ele traz muitas questões, ele traz muitos conceitos embutidos nele, e conceitos que ele destrincha no próprio livro. Então, isso é bem legal. Enfim, ele, obviamente, ele vai falar de uma sociedade que seria basicamente uma sociedade pós-guerra,
Então, como se fosse mesmo ali depois já da guerra de 45. E ele até traz um panorama histórico dentro do livro, né? Então, assim, ele traz como tudo isso chegou àquele lugar. Ele não traz uma coisa completa, porque obviamente o livro ele é narrado em terceira pessoa, mas a nossa perspectiva é toda do Winston, então mesmo que seja narrado em terceira pessoa, ele tem a perspectiva do personagem principal. Então a gente vai sabendo dessa história toda através do Winston. E o Winston, como ele trabalha no Ministério da Verdade, a gente tem toda essa coisa dele alterar documentos e a história começa a partir basicamente dele alterando esses documentos, mas ele se lembrando de coisas que já foram alteradas, né? Então, por exemplo, dele se lembrando que é Lestásia, eu falei Lestônia, que era um dos outros estados, mas é Lestásia. Eurásia e Lestásia. E aí, então, por exemplo, eles estão em guerra com a Lestásia, mas ele se lembra que há 4 anos eles estavam em greve com a Eurásia. E aí não tem nenhum documento que comprove aquilo porque os documentos já foram alterados. E aí, enfim, se eles entram em guerra com a Lestásia, a Eurásia vira o aliado, então eles têm que mudar todos esses documentos de novo. E eu achei engraçado, porque assim, eu fiz biblioteconomia, né? Eu sou bibliotecária. E eu sei que esse é um livro que costuma ser muito dado costuma ser muito trabalhado em comunicação. Enfim, o que faz muito sentido, até porque eles estão divulgando outras informações, eles estão alterando informações que já foram divulgadas, enfim, mudando o curso da história. Mas eu acho que esse é um livro muito bom para ser trabalhado também em biblioteconomia, porque a gente, em arquivologia, enfim, porque a gente vai trabalhar muito com a questão do documento e do documento como uma comprovação histórica, né? Enfim, em biblioteconomia a gente tem toda essa preocupação com a informação, no caso, né? A gente, inclusive, tem o termo ciência da informação enfim, e aí eu achei que esse seria um excelente livro para ser trabalhado em Bíblia, porque, enfim, porque ele vai trabalhar justamente isso. Como a história é alterada se você altera um documento, uma informação num documento, né? E como você vai dar acesso a esse documento e já é um documento falso, mas esse documento falso acaba virando um documento verdadeiro, porque você não tem mais nenhum outro que comprove e que vá contra esse documento falso, né, digamos assim. Então, isso foi, assim, uma coisa que eu fiquei, assim, eu gostei muito nesse sentido, né, de você alterar um documento, de você, e você acabar alterando a história inteira, né, e de as pessoas não terem como comprovar, porque, assim, tudo bem, você vai confiar na sua memória, mas, né, nem todo mundo pode confiar na própria memória, e, enfim, a geração do seu filho, ela não vai lembrar que um dia, sei lá, Oceânia esteve em guerra com a Eurásia ao invés da guerra com a Lestásia. Então isso foi muito interessante de me deparar, sabe? Eu me deparei com isso e eu fiquei, uau. Foi uma coisa que eu gostei muito. E, enfim, eu nunca tinha lido o livro, eu sei que pra Mari e pra Jean do Chá de Prosa isso foi uma leitura que, enfim, foi uma releitura, porque elas já tinham lido esse livro, se eu não me engano, inclusive pra faculdade, porque elas fizeram comunicação. E enfim, outra coisa que eu queria falar, algumas coisas, não são muitas coisas, mas assim, já que isso aqui é uma conversa, é mais uma conversa do que uma resenha, então eu queria pontuar mais algumas coisas. E uma dessas coisas que eu queria pontuar foi que uma outra coisa que eu achei muito interessante é como dentro do livro ele trabalha o discurso de ódio, e o discurso de ódio enquanto política, né?
Então, assim, a gente já teve, obviamente, vários exemplos de discurso de ódio. Hoje em dia, a gente tem muitos exemplos de discurso de ódio, inclusive, né? A gente tem candidatos políticos que movem massas através de discurso de ódio, e a gente sabe muito bem como o discurso de ódio, ele muitas vezes acaba levando as pessoas, porque ele inflama as pessoas acabam basicamente sendo contaminadas por esse discurso de ódio. E isso é uma coisa muito legal no livro, até porque ele vai debater isso do discurso de ódio, e como o discurso de ódio ele é eficiente para fazer política mesmo, para manipular as pessoas, para dizer para as pessoas o que você quer, o que você deve fazer, entendeu? Então, assim, até o discurso de ódio como manipulação mesmo, né? Nesse sentido. Então, assim, isso foi muito legal. E eu realmente, assim, eu fico pensando na nossa política atual, enfim, que eu não queria falar, mas enfim, a gente tem candidatos como Bolsonaro, por exemplo, que promovem um discurso de ódio, que a gente sabe disso, e que, enfim, os eleitores dele promovem discursos de ódio, e a gente às vezes fica se perguntando, nossa, mas como, sabe? Como as pessoas se afundaram nesse tipo de discurso? Mas é isso, sabe? A gente é o que a gente pensa no Hitler, por exemplo, né? Assim, como pode uma pessoa ter feito tudo aquilo, né? E como pode uma sociedade ter sucumbido daquele jeito e ido atrás de todas essas ideias e atrás de toda essa filosofia da Alemanha nazista. Então, assim, isso não foi trabalho de uma pessoa só, sabe? Isso foi um trabalho de toda uma sociedade. E aí quando a gente vê isso e a gente acaba, enfim, indo pesquisar coisas sobre o discurso de ódio, sobre como isso move as pessoas, essas coisas, sabe, isso faz sentido. E ver tudo isso retratado no livro, né, até eu fiquei pensando até, por exemplo, nessa coisa dos ativistas de direitos humanos, né, do Brasil ser um dos países que mais mata ativistas de direitos humanos. E eu fiquei, gente, é isso, sabe? Um discurso de direitos humanos, por exemplo, ele não atinge as pessoas, mas o discurso de ódio, ele faz justamente isso. E, enfim, isso foi uma das coisas também que eu mais gostei no livro. E outro ponto que eu quero mencionar é que antes de ler esse livro, eu já tinha me deparado com algumas pessoas pelo Booktube falando sobre 1984 como se ele fosse um livro antissocialista, anticomunista. E pessoas, inclusive, fazendo discursos contra o comunismo e o socialismo, dizendo que não funciona, e que George Orwell era contra o comunismo e o socialismo, por isso ele escreveu 1984. E aí eu queria dizer que, por favor, não repitam isso. Porque, assim, gente, isso não tem nada a ver. Eu li um livro até que saiu pela Companhia das Letras, eu até tenho aqui, mas eu vou botar a capa porque se eu for procurar, eu só saio daqui amanhã. Então eu vou botar a capa aqui pra vocês saberem qual é o livro, mas é um livro de ensaios do George Orwell, que saiu há pouco tempo pela Companhia das Letras. E, enfim, nesse livro até o George Orwell, ele fala muito sobre política, né, enfim, sobre literatura. Se eu não me engano, sobre o que é fascismo e outros ensaios. Eu acho que esse é o nome do livro. E aí, enfim, nesse livro ele vai falar sobre muitas coisas, entre elas política. E, gente, George Orwell, ele é socialista e ele participou de diversos partidos socialistas, sabe? Ele foi partidário mesmo, literalmente. 1984 ele é um livro anti-stalinista, né? Ou seja, ele é um livro anti a ditadura socialista, digamos assim. Porque o que acontece? Pro George Orwell, pra ele, o stalinismo não se caracteriza nem no socialismo, porque pra ele, assim,
no próprio pensamento socialista do George Orwell não dá para existir um socialismo ditatorial. Então, quando a União Soviética, quando Stalin sobe ao poder na União Soviética e transforma a União Soviética nessa ditadura, para o George Orwell a sociedade já perdeu a característica socialista dela, entendeu? Então, assim, ele vai criticar, em 1984, o stalinismo, ele vai criticar a União Soviética stalinista, não o socialismo ou o comunismo. E tem muita diferença nisso, entendeu? Por favor. Eu acho que, assim, eu pelo menos não conheço ninguém que seja de esquerda e que seja a favor da Rússia stalinista, entendeu? Da União Soviética stalinista e do Stalin. E que, enfim, concorde com as coisas que Stalin fez. Eu não conheço pelo menos ninguém. Mas, enfim, as pessoas às vezes ficam repetindo esse tipo de coisa e eu pego um pouco mal, assim, porque não é isso. Mas, enfim, o meu primeiro contato com o livro do George Orwell foi esse livro de ensaios. É um livro até bem legal. Eu prefiro, agora que eu li em 1984, eu prefiro muito mais o George Orwell como romancista, né, do que como ensaísta. A minha câmera desligou, mas enfim, eu não sei onde eu parei, mas eu vou continuar porque, enfim, o 1984 ele foi publicado em 49 e eu não consigo parar de pensar aqui, como pode um livro que foi publicado em 49 sobre uma sociedade, sobre um mundo pós-guerra, ele servir perfeitamente para um país hoje em dia, sabe? Para uma sociedade nos dias atuais. Isso parece surreal, isso talvez seja mesmo. E enfim, é isso. Eu vou deixar até aqui nos cards a resenha da Belz sobre 1984. Sobre 1984 não, sobre o Para Poder Viver, que é esse livro da Yeonmi Park. E a última coisa que eu queria dizer, agora eu juro que é a última, é que as ideias do partido pro futuro, gente, elas são Admirável Mundo Novo, assim, eu só conseguia pensar em Admirável Mundo Novo. Obviamente eles têm algumas diferenças entre eles, mas eles, por exemplo, na questão da castidade, né, que em 1984 uma sociedade que preza pela castidade, o partido preza pela castidade, e no Admirável Mundo Novo é o contrário. Mas é como se fosse um 1984, o começo dessa sociedade, e o Admirável Mundo Novo, o futuro dela. Então foi uma coisa que eu gostei bastante. Inclusive também vou deixar a nossa resenha de Admirável Mundo Novo aqui nos cards. Bom, então é isso. Vamos conversar sobre 1984. Se você já leu, se você não leu também, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito e de curtir esse vídeo também. Vamos conversar sobre. A gente tá em tudo quanto é rede social, caso você esteja um pouco tímido e não queira falar aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.